Vamos agora com as considerações finais do apóstolo Paulo, até o versículo 23, até o versículo 22, Paulo tinha dado alguns conselhos aos cristãos de Tessalônica. Esses conselhos foram o foco do nosso estudo, mas para não ficar incompleto o estudo, ou seja, não alcançar todos os versículos posteriores ao versículo 23, então vamos até o versículo 28, do 23 ao 28, fechando todo o bloco de versículos que fazem parte desses conselhos finais do apóstolo Paulo. Então aqui ele, a partir do versículo 23, ele faz algumas considerações dentro da sua conclusão, da conclusão desta carta. Vimos a semana passada o versículo 23, onde Paulo externa dois desejos em relação à plena santificação do crente. Estudamos o versículo 23, foi bem dissecado este versículo, e agora seguimos com o versículo 24. E aqui no versículo 24, o que queremos destacar é a fidelidade de Deus para com os chamados. Amém, irmãos? Amém. Você pode ver aí na sua Bíblia, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus chama os seus filhos. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E este Deus é fiel e cumprirá em nossa vida, ou realizará em nossa vida toda a obra que Ele tem determinado. Então, duas declarações Paulo faz no versículo em pauta, versículo 24. A primeira é: fiel é o que vos chama. Glória a Deus. Ele está se referindo ao Deus de paz do versículo 23. Note que no versículo 23 ele dizia: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. No versículo 24 ele diz: fiel é o que vos chama, é o Deus de paz. O Deus de paz que nos chamou para a santificação. Deixamos a imundícia do pecado, porque santificação no versículo 23 tem um sentido de aquilo que é oposto ao pecado. O pecado, diante dos olhos do Senhor, é uma imundícia, é algo imundo, é algo sujo, é algo fétido, reprovável. Pecado é o oposto da santidade. Glória a Deus. Então, duas declarações de Paulo no verso 24. Fiel é o que vos chama, é a primeira declaração. E a segunda declaração é: o qual também o fará. Se ele chama, ele fará, ele realizará. Amém, irmãos? Amém. Porque ele é poderoso para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele está se referindo aos desejos que expressou no versículo anterior, como já disse, o versículo 23. Deus é fiel, irmãos. Amém? Amém. Deus é fiel. Ele não é como homem, ou seja, ele não é falso ao fazer suas promessas, principalmente os políticos. Os políticos são pródigos em fazer promessas. Prometem até o que não podem realizar, mas prometem que é para agradar, eu digo enganar as pessoas. Glória a Deus. Então, Deus não é falso ao fazer suas promessas, nem tampouco falho em cumpri-las. Além dele fazer as promessas, ele mesmo se encarrega no cumprimento
cumprimento delas, porque nem eu, nem você temos as condições, o mecanismo para fazer acontecer as promessas de Deus. Não, isto é uma determinação da parte dele. É ele quem promete e é ele quem realiza as promessas em nossa vida. Amém? Em relação às promessas, a Bíblia diz que Deus não retarda as suas promessas, embora que muitos as tenham por tardia. Na cabeça de muitos de nós, principalmente quando aparecem as dificuldades, e elas são muitas, então logo fazemos menção diante de Deus das suas promessas para reivindicá-las no sentido de serem cumpridas naquele momento, naquele instante. E não é assim que funciona. Deus tem um tempo determinado para fazer as suas promessas se cumprir. Você entendeu o que eu disse? Glória a Deus. Então, diante do aparente retardamento das promessas de Deus, nós devemos pedir graça ao Senhor para esperar nele e não perdermos a paciência. Glória a Jesus. Amém. Então Deus cumpre suas promessas. É isso que Paulo está querendo, ou está dizendo neste versículo 24. Deus é quem chama, e por isso Ele também é quem faz, é quem realiza. Quem promete é o Senhor, por isso é Ele também quem executa. Glória a Deus. E aí nós podemos ainda afirmar que Deus só pode transmitir ao crente e aperfeiçoar nele a santidade a qual Ele o chamou. O grande alvo de Deus para a minha vida e para a tua vida não é nos fazermos mais novos nem mais bonitos, não é nos dar casas, não é nos dar bens materiais, não obstante tudo isso também representar a bênção de Deus em nossa vida. Deus não quer que seus filhos sejam mendigos. O salmista neste sentido disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Quem é justo? Nem a sua descendência mendigar o pão. Então não é o propósito de Deus que o crente seja um mendigo, uma pessoa limitada materialmente, não. Mas também não é o propósito principal do Senhor nos enriquecer, nos fazer prosperar materialmente. Apenas isso, não. O propósito dele, segundo Paulo, vai nos mostrar no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, é nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. É este o propósito do Senhor. Qual é o propósito do Senhor, irmãos, em relação a nós? O principal propósito dele: nos tornar semelhantes a Jesus. Amém, irmãos? Quem quer ser semelhante ao Senhor? Não pense que você vai sair daqui hoje semelhante 100% a Jesus. Não, isso é um processo ao longo da nossa caminhada cristã. Cada dia o crente vai se entregando nas mãos do Senhor, e essa semelhança vai sendo moldada, modelada em nossa vida. Glória a Deus. Você está me entendendo? Glória a Deus. Então o plano de Deus é nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso que o Senhor nos chama para uma vida de santificação. O Senhor Jesus era santo. O que era que o Senhor Jesus era, irmãos? Santo. Vocês sabem que a pregação da santidade está desaparecendo dos púlpitos das igrejas evangélicas, porque é uma pregação que não agrada a muitos. Hoje tem auditório para pregador que fale de promessas, que pregue benesses, bênçãos, que prometa falsas promessas, que diga para o público: quando você chegar em casa vai ter um carro novo 0 km na sua porta.
aguardando por você. Quando você chegar em casa, seu marido vai estar convertido, crente, orando lá de joelhos. Segunda-feira você vai receber uma proposta para ser gerente. Nem funcionário não é, vai ser logo gerente. E assim seguem os pregadores do falso evangelho. Isso nos púlpitos das igrejas evangélicas. Santidade não se ouve falar mais. Pregador que fala sobre vida de santidade, de santificação, de obediência a Deus, de arrependimento, de abandono do pecado, esses não têm sido muito bem recepcionados em muitas igrejas evangélicas. Glória a Deus. Mas nós louvamos a Deus, porque ainda há um remanescente fiel na igreja de Cristo na terra que quer ouvir falar sobre santidade. Ainda quer ouvir falar sobre santidade. Santidade, como vimos nas 3 dimensões da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. Glória a Deus. E Deus, então, trabalha nesse sentido. Ele quer nos santificar para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Sem santificação, essa semelhança nunca se concretizará efetivamente em nossa vida. Tem que ser santo. A criança tem que ser santa. A criança tem que ser o que, irmãos? Santa. Quem é que trabalha pela santidade da criança? Os pais das crianças. Os tutores das crianças ou da criança. Aqueles que são crentes, pais, avós, tios, e até a babá, se for crente, e cuidar de crianças e descrentes, ela pode levar à santidade. Então, isso é um tema muito amplo. A santidade, Deus faz a parte dele e quer que nós façamos a nossa. Amém, irmãos? Deus não obrigará nunca você a ser santo. Deus nunca vai forçar você a ser santo. Nunca vai lhe pegar pelas golas e dizer, você tem que ser santo. Não. Deus ensina na sua palavra acerca da santificação. E espera de nós uma resposta. Que resposta? Qual é a resposta que Deus espera de nós? O sim. Porque no Senhor é o sim e o amém. Estão entendendo, irmãos? O Senhor espera de nós o sim e o amém. É essa a linguagem dele. Para nós também. Glória a Deus. Então Ele quer que nós sejamos santos. A começar das nossas crianças. Filhos de crentes precisam ser santificados. Glória a Deus. Filhos de crentes precisam ser santificados. Os nossos adolescentes, os nossos jovens também precisam ser ensinados a respeito da santificação. Eu dou glória a Deus porque eu aceitei Jesus na minha adolescência. Com 15 anos de idade, ninguém na minha casa ainda era convertido. Glória ao Senhor. E eu fui para a igreja e lá me tornei crente em Cristo Jesus e logo busquei uma vida de santificação. De santificação. Os jovens e adolescentes da igreja precisam serem santos. Não precisa o papai e a mamãe estar empurrando para ser santo. Glória a Deus. Os adolescentes da atualidade são muito inteligentes. Concordam comigo, irmãos? Vocês concordam comigo, jovens? São muito inteligentes. Louvado seja o Senhor. Então, preciso utilizar ou usar essa inteligência para buscar a santificação, porque o Senhor virá. E o jovem, o adolescente que não estiver santificado, vai ficar. Vai subir o papai, se for crente, vai subir a mamãe, se for crente, e o filho ou a filha, adolescente, jovem, se não for crente, não adianta estar na igreja, apenas na igreja, cumprindo um ritual. Não vai valer, não vai servir de nada isso se não viver uma vida de santificação. Para os pais santificar seus filhos, fazendo a sua parte nesse processo de santificação, é necessário que esses pais também busquem a santificação. Nada de dizer para os filhos, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Está errado esse ensino, isso é um equívoco maligno.
O filho precisa observar-nos, nossos filhos precisam nos observar. Aquilo que nós orientamos eles fazerem, eles precisam olhar para nós e ver nos fazendo também. Amém, irmãos? Amém. Santificação da família. O marido precisa santificar a esposa. A esposa também precisa santificar o marido. É isso que Paulo ensina no capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios. Santificação. E, no geral, quem nos santifica é o Senhor. Deus nos santifica. Você não diz amém, não, irmão? Amém. Santifica, Deus nos santifica. Glória a Deus. Enquanto isso, essa santidade não se concretiza, como já disse, efetivamente em nosso viver. Ficamos a desejar diante dos santos olhos do Senhor. Diante dos santos olhos do Senhor. Isso é coisa séria, irmão. A doutrina da santificação é muito séria e precisa ser levada a séria por mim e por você, porque a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém. E só quem pode fazer uma avaliação verdadeira da nossa vida de santidade é o Senhor. Deus é quem nos avalia. E a avaliação de Deus em relação à nossa vida de santificação não é algo mínimo, pequeno. Deus é muito rigoroso nessa avaliação. Passa tudo diante do seu olhar. Glória a Deus. Vamos ao versículo 25. Aqui nós vamos nos demorar mais um pouco. Irmãos, o que é que Paulo diz? Irmãos, orai por nós. Ele está fazendo o fechamento da carta. E aqui no versículo 25, ele faz o que, irmãos? Um pedido. Diga comigo, Paulo faz um pedido. Ele não pede dinheiro. Ele não pede respeito daqueles crentes, o respeito daqueles crentes. Nem nenhuma outra coisa. Paulo pede as orações. Ele já havia aconselhado os crentes a orar sem cessar no versículo 17. Vamos lá voltar ao versículo 17? Como é que diz, versículo 17? Orai sem cessar. Aqui é um conselho, é uma recomendação que ele fez aos crentes de Tessalônica. Mas agora no versículo 25, ele pede as orações dos crentes, dos irmãos de Tessalônica, em favor dele e dos seus cooperadores. Note bem, irmãos, orai por quem? Por mim? Por nós. Esse nós incluía aqueles companheiros de Paulo que são mencionados no versículo 1. Vamos lá, o versículo 1. Do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo cita 2 companheiros seus que estavam juntamente com ele naquele momento que ele estava escrevendo a carta. E no momento da finalização do fechamento da carta, Paulo não se lembra apenas de pedir orações por ele, mas também pelos seus companheiros. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eram obreiros. Os companheiros de Paulo eram quem? Eram o quê? Eram o quê, irmãos? Obreiros. Aqueles que estavam envolvidos com ele na obra, fazendo a obra do Senhor.
Nem todo mundo sabe avaliar a obra que os obreiros do Senhor fazem. E acham até alguns que a vida de obreiro é uma vida boa, no sentido de privilégios, regalias, status, posição, respeito. Mas os obreiros do Senhor, eles são homens que vivem diuturnamente enfrentando batalhas terríveis, batalhas espirituais. O reino das trevas se opõe aos obreiros do Senhor. Porque Jesus disse para os seus discípulos, na noite em que ele havia de ser preso, lá no horto do Getsêmani: nesta noite, todos vocês se escandalizarão em mim. Porque escrito está, fere o pastor, e o que é que acontece com as ovelhas? E as ovelhas se dispersarão, cada uma sai sem direção, porque o pastor foi ferido. Glória a Deus. Satanás investe contra a ovelha, contra o crente, contra você. Satanás investe contra quem? Contra o crente, a igreja, o servo de Deus, a serva do Senhor. Mas muito mais Satanás investe contra o pastor. É o alvo principal dele, é o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E não ataca o pastor apenas com tentações, mas também com desafios, afrontas, acusações, falta de apoio, falta de amor para com o pastor, falta de reconhecimento da obra que ele realiza. Paulo tratou isso neste mesmo capítulo 5, quando ele, logo no início nós estudamos esse texto: reconheçam aqueles que trabalham entre vós. Então, se o crente precisa de oração, muito mais o pastor, muito mais os obreiros do Senhor. Orem pelo pastor. Orem pelos obreiros da igreja. Orem pela família dos... Orem. Orem. Este pedido tão que Paulo faz para aqueles crentes parece não ter nenhum peso. Veja que em poucas palavras, 4, Paulo faz esse pedido: irmãos, é a primeira, orai, é a segunda, é a terceira, e nós é a quarta. Irmãos, orai por nós. Glória a Deus, orem por nós. Orem por mim, Paulo. Orem por Silvano, orem por Timóteo, orem por esses obreiros, orem por todos nós. Porque precisamos das orações. E é interessante, amados irmãos, que Paulo não explica a razão pela qual ele pede as orações pelos obreiros. Sabe por quê? Porque a igreja lá já sabia das necessidades que os obreiros têm. Paulo não vai explicar isso. Ele não vai explicar. Ele não vai gastar tinta explicando que a igreja deve orar porque o pastor é atacado e tal, os obreiros do Senhor sofrem isso, sofrem aquilo. Ele não precisa. A igreja já era consciente das necessidades espirituais de Paulo e daqueles que faziam a obra com ele. Você precisa ser consciente disso, e o Espírito do Senhor nesta noite está te conscientizando a orar mais pelo seu pastor, a orar mais pelos obreiros da igreja, pelas nossas famílias. Nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Você sabe que tem gente do mal orando contra os obreiros do Senhor, orando não a Deus, porque Deus não ouve a oração do mal,
nem oração de alguém que quer o mal, orando ao maligno, pela derrota dos obreiros, pelo fracasso espiritual e moral dos obreiros do Senhor. Tem muita gente orando nesse sentido, servos do maligno, servos de Satanás. Eu disse aqui há dias atrás, meses atrás, que um pastor recebeu um convite para ir pregar nos Estados Unidos. Pastor que morava em São Paulo, foi aos Estados Unidos, foi convidado para pregar lá. E quando ele estava no voo, quando ele entrou na aeronave, ele sentou-se ao lado de um cidadão muito bem vestido, boa aparência, um homem de aspecto delicado. Eu ouvi o testemunho do pastor. E quando o voo iniciou, então, lá na frente, o pastor observou que aquele homem estava em atitude de prece. Os olhos fechados, compenetrado, orando. E logo o pastor imaginou, graças a Deus, eu vou ao lado de um crente. Vou ao lado de um crente. E o pastor perguntou a ele, ao seu companheiro: está orando? Ele disse: estou. Vou me responder: estou orando. E não somente orando, eu estou jejuando também. Estou em jejum. É. E você está orando e jejuando pelo quê? Ele disse: para acontecer o fracasso mundial de todos os pastores e pregadores do Evangelho. Aí o pastor logo entendeu que se tratava de um satanista. E o pastor perguntou: por que você está fazendo isso? Ele disse: porque nós recebemos uma ordem mundial para orarmos e jejuarmos para Satanás ter força de derrubar os pastores e os pregadores do Evangelho, porque são eles os únicos empecilhos para nós avançarmos contra o cristianismo. Estamos indo, disse ele, todos nós, do mundo todo, estamos indo para os Estados Unidos para um encontro mundial dos satanistas, e lá é que a coisa vai ser séria. Aí o pastor disse: eu sou pastor e eu repreendo Satanás e os demônios que estão agindo na sua vida e na vida de todos os outros seus companheiros. Glória a Deus. Irmãos, se os servos do maligno estão orando e até jejuando, coisa que tem crente, eu não vou dizer que lá de São Paulo não, crente daqui que não sabe qual foi o ano que jejuou. Aliás, tem crente que está me ouvindo hoje aqui que nunca jejuou. Nunca fez um jejum. Não sabe o que é jejum. Sabe o que é comer. Encher a pança. Glória a Deus. Queridos, ou vocês oram pelos obreiros da igreja de Cristo, ou o reino das trevas vai triunfar sobre os obreiros do Senhor. Isso não isenta os obreiros de orar. Os obreiros não devem confiar apenas nas orações da igreja. Eu não vou orar porque a igreja já ora por mim. Está derrotado. Está fracassado. Glória a Deus. A igreja precisa orar pelos obreiros. E os obreiros também precisam orar. Obreiro que ao invés de estar em oração, está em jogo.
Está de bermuda dentro de casa, uma perna para o lado, outra perna para o outro, diante de uma tela de televisão, assistindo as bailarinas do Faustão. Torcendo pelo time que joga no domingo à tarde. Locando filmes para assistir com a família. Fazem poucos dias que eu fui convidado para ir à casa de um obreiro, não desta igreja. O irmão mora em uma casa bem pequena, bem simples, numa vila. E ele me convidou. Fomos. Meu carro quase que não entrava na ruinha. Na salinha da casa dele, na salinha, tem uma televisão quase do tamanho da sala. Som de cinema. Ele comprou um home theater. Eu acho que é essa a expressão, home theater. Eu não tenho, por isso que eu não sei dizer. Home theater. A televisão é 3 dimensões. Eles botam esse óculos aqui para o senhor ver como é que fica a imagem. Eu botei. E ele disse, eu comprei essa televisão porque para meus filhos não precisarem ir mais ao cinema. Não precisarem mais ir ao cinema. E eu baixo os filmes da internet e aqui a gente assiste. Aí minha esposa perguntou para a esposa dele, você gosta de filme? Ela disse, eu amo, eu adoro. Vou colocar um para o senhor ver, com o óculos, digo, bota aí. Começou o filme, escute. Um personagem numa penumbra, explico, numa sombra, com fisionomia de monstro e a voz cavernosa, fazendo algumas declarações que eu não consegui captar bem. Mas começa numa sombra, um personagem só se vê a aparência dele, e toda a continuidade do filme até onde eu assisti. Puro satanismo. E eu disse para ele, isso aqui é coisa de demônio, irmão. Isso é demônio. E eu não fiquei conformado, porque eu não saí de lá conformado, porque eu não tive a oportunidade de dizer para ele, você está errado. Eu tenho essa liberdade, até porque foi uma pessoa que eu ajudei ministerialmente. Um obreiro do Senhor que troca o seu momento devocional, se é que ele tem momento devocional, por programações mundanas, está fadado à derrota espiritual. Não tenhamos dúvida disso, obreiros. Não tenhamos dúvida. Pastor, quer dizer que o obreiro ele não pode passear, ele não pode se divertir? Pode. Sem extravagância, pode sim. Agora, entre questão de prioridade, se você só tem uma opção, diante de várias situações, escolha a melhor. A melhor é você estar nos pés do Senhor. Esqueça jogo de futebol, são 22 idiotas correndo atrás de uma droga, de uma bola, desculpa a expressão.
no final da história, ou você fica alegre ou você fica triste, se não chamar uns palavrões na hora que estiver lá torcendo, e você não vai ganhar absolutamente nada, meu obreiro. Nada. Eu não gosto de futebol. Eu gosto das bailarinas do Faustão. É cada menina bonita, pastor, que eu fico doido. Fico mesmo de subir pelas paredes. E a esposa do obreiro vê uma desgraça dessa na vida dele? Ele lá espichadão no sofá da casa, lá nas bailarinas, e ainda ela faz pipoquinha, traz para ele comer. Ele vai te trocar por uma bailarina, irmã. Ele vai te deixar por uma outra mulher que tenha os contornos daquelas que ele vê todo domingo na televisão. Glória seja dado o nome do Senhor, que vive e que reina para sempre. Que vive e que reina para sempre. Um pai obreiro se senta com seu filho, homem, adolescente, para assistir programação imoral. E na hora das cenas fortes, ele diz: fecha os olhos, menino. Que fechar os olhos que nada. Se ele, como um homem de Deus que devia ser, ou deve ser, ele está ali e permite que seu filho esteja também acompanhando as imoralidades. Glória a Deus. Como é que um homem desse vai ter força para orar? Hein, irmãos? Hein, obreiros? Como é que o obreiro pode ter força para orar? Chega na hora do culto, ele diz: vai, mulher, que eu vou ficar. Vai, eu vou ficar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, os obreiros dele. Orem por nós. Orem mesmo por nós. Eu fico feliz quando uma irmã diz para mim: eu oro pelo Senhor. Eu estou orando pelo Senhor. Tem pessoas que eu não tenho nem afinidade de outras igrejas e se encontram comigo e dizem assim: o Senhor não me conhece, mas eu oro todo dia pelo Senhor. Porventura não é este o segredo da minha vitória também? Glória a Jesus. Glória a Jesus. E a minha vida de oração não começou depois que eu me tornei pastor, não, foi muito antes. Na adolescência ainda, eu tirava, já disse aqui várias vezes, todo dia 1 hora de oração, adolescente. E lá ninguém era crente para dizer: vai orar, menino. Glória a Deus. Por isso que tudo na minha vida foi muito cedo no campo espiritual. Tudo foi muito cedo no campo espiritual e ministerial. Louvado seja o Senhor. Hoje a gente precisa adular os adolescentes para serem crentes, para cantar, para tocar, tem que adular e tal. Chega, venha, adular, adular, adular. Isso é falta de quê? De oração. Glória a Deus. Se o teu filho, obreiro, estiver orando, ele vai se sentir motivado a orar. E eu tenho muita liberdade de dizer isso aqui, muita liberdade. Está ali uma filha e está aqui a esposa. Tenho muita liberdade de dizer isso. Muita liberdade de cara limpa. Se a tua esposa sabe que tu ora e vê tu orando, ela vai orar. Você diz amém, não, irmão? Amém. Se os teus filhos te veem orando, obreiro, eles vão orar também. Eu conheço uma irmã, hoje ela já é avó.
Seu pai era obreiro, e todas as vezes seu pai dobrava o joelho e ele orava horas a fios. Ela corria de onde estava pequena e vinha e dobrava o joelho ao lado do papai. E ficava ali até os minutos que ela aguentava. Isso era uma atitude dela, ele não obrigava. Glória a Deus. Irmãos, orai por quem? Por nós. Estamos mastigando este pedido de Paulo. Orar por nós. Orem pelos obreiros. Cite os nomes dos obreiros. Aqueles obreiros que você conhece. Seu pastor, seu presbítero, seu diácono, o auxiliar da igreja, o professor da classe, a professora da classe. Ore citando os nomes dele. Glória a Jesus. Eu era obreiro novo. Ainda não tinha saído para o campo. Estava na minha cidade natal. Quando Deus levantou uma anciã de sua cama do descanso da tarde para orar por mim. Acordou-a abruptamente. Ela estava dormindo. Quando Deus falou com ela, disse: levante e ora pelo Laelson. Ela ouviu aquela ordem, levantou-se, começou a orar, e ela era uma mulher que em oração, ela era muito fervorosa, chorava bastante na oração, era algo assim, mesmo tocante, as orações daquela irmã, ela chorava muito em oração. E enquanto aquela irmã estava orando, eu era diácono, Deus me deu o livramento de uma situação de morte, mas morte mesmo, de assassinato, homicídio. Eu ia com alguns levar um grupo de pessoas que ia viajar para São Paulo. 2 personagens iam viajar para São Paulo. E iam muitos membros da nossa família e eu também ia. E aquelas pessoas iam pegar o transporte, não na rodoviária, na entrada da cidade. E quando eu entrei no carro, foi a hora que a irmã foi despertada lá pelo Senhor para orar por mim. Quando eu entrei, minha mãe chegou na porta do carro e disse: saia desse carro. Minha mãe não era crente ainda. Saia desse carro, meu filho. Não, mas eu vou e volto rápido. Saia desse carro. Eu não estou sentindo que você deve ir para o carro. Para essa despedida. Eu saí, obedeci. E a irmã lá chorando. E meia hora depois, tinha cerca de 5 pessoas assassinadas daquela caravana. E todos os homens que foram daquela caravana foram assassinados. E eu também seria assassinado. Mas uma irmã foi despertada pelo Senhor para orar por mim. Não pense que é pressentimento seu, um mero pressentimento, aquele desejo que chega de oração, de orar por alguém. Não pense assim. É o Espírito do Senhor que está te despertando a orar naquele momento por aquela pessoa. Ela está correndo algum risco espiritual, moral e quem sabe até físico. Glória a Jesus. Então, ore pelos obreiros do Senhor. Mas eu coloquei aqui mais adiante, um outro pensamento, em relação a esse pedido de Paulo: irmãos, orai por nós. E o pensamento foi o seguinte: Paulo só pediu as orações dos irmãos de Tessalônica em seu favor, porque sabia que eles eram crentes de oração. Você pede oração a um crente que você sabe que ele não ora? Quem é que pede aqui oração? Você sabe que o crente não ora. Aí você pede oração a ele. Perde o tempo. Para que você pedir oração a quem não ora? Para que você está pedindo toda sexta-feira: ora, irmão, vamos orar, é o momento da oração? Para quê? Se esses que ficam sentados aqui não oram.
E além de não orarem, atrapalham as orações de quem está orando. Que eu digo com sinceridade, eu quero respeitar aqui os cabelos brancos dessas irmãs e desses irmãos, quero respeitar todos, enfim, mas eu ficaria com vergonha de meu pastor estar orando e eu estar sentado. Eu ficaria com vergonha. Eu deixaria de vir a este culto. Eu não viria mais nunca aqui, porque eu não gosto de orar, e o meu pastor orando e eu sentado, batendo papo, conversando, abobrinha, com quem não tem também compromisso com a oração. Eu não viria mais no culto. Eu ficaria na internet, assistindo lá como os irmãos estão. Glória a Deus. Paulo só pediu as orações dos crentes de Tessalônica, porque eles eram crentes de oração. O próprio Paulo era um homem de oração. Paulo era o que, irmãos? Um homem de oração. Ele começou a sua vida cristã orando 3 dias consecutivos, ininterruptos de oração. Atos 9 e 11. Quando o Senhor falou com Ananias, disse: vai à rua direita, a uma casa de um varão chamado Judas, porque Paulo está orando. Deus, o Senhor Jesus deu testemunho de Paulo, ele está orando. Ele começou, irmão Cícero, sem a sabedoria que o senhor tem, com oração. Com oração. Orando. 3 dias orando. Eu não conheci na história do cristianismo um novo crente que começou, aceitou Jesus no domingo, ficou domingo, segunda, terça, em oração, sem parar. Eu não conheci. Você conhece alguém? 3 dias orando lá. Só Paulo. Paulo sabia o que era oração e ele conhecia os efeitos da oração nele próprio. Glória a Jesus. Escuta, eu vou fazer aqui uma afirmação que não é coisa do outro mundo, nem a descoberta da invenção da roda. O que eu vou dizer aqui não é algo como a invenção da roda. Vocês já sabem o que eu vou dizer agora. Ou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus brasileira volta para o altar da oração, ou ela vai se tornar uma denominação fracassada. Esta igreja começou com a oração. Leia o livro, o Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingren. Leia o diário de Daniel Berg, intitulado Enviado por Deus. Leia esses livros, esses 2 livros. Leia a história da Assembleia de Deus no Brasil. É um livro volumoso. Leia. E você vai ver que a nossa igreja no Brasil começou debaixo de oração. Era muita oração, era oração mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O tempo passou, a igreja cresceu, e hoje nós estamos na igreja com uma geração que não sabe o que é orar. Aceitam Jesus como aqueles ali aceitaram, e como nós aceitamos, e como outros vão aceitar, e não sabem o que é oração. Sabe o que é louvar? Sabe o que é isso? Sabe o que é aquilo? Sabe o que é aquilo? Mas oração, nesse quesito, nessa questão, é 0. Não sabem o que é a oração. Glória a Deus. E se nós não orarmos, voltarmos ao altar de oração, nós veremos no futuro a nossa igreja se tornar o que muitas igrejas evangélicas hoje são: apenas uma fachada, uma aparência. Na Europa, os crentes deixaram de orar. Sabe o que está acontecendo lá?
Os templos, lindas catedrais seculares, com 300, 400 anos de construída, catedrais magníficas, imponentes. Elas estão sendo vendidas para milionários, e estão sendo transformadas em boates. Eles mantêm a fachada. Estão sendo transformadas as catedrais da Europa em boates, cassinos de jogos de azar, prostíbulos, casas de show e até bancos financeiros. As catedrais europeias que foram palco de avivamento espiritual, onde homens como George Whitefield, Jonathan Edwards e outros pregaram, e o povo se agarrava nas colunas dessas catedrais com medo de cair no inferno naquele momento. A igreja do Senhor precisa voltar à oração. Você precisa, eu preciso, nós precisamos levar a sério essa questão da oração, da comunhão com Deus, ou estaremos fadados à desgraça, à miséria espiritual. Tira a tua família da sala e bota ela no quarto para orar. Tira ela do quarto, da sala. Tira a tua família da sala. Tu mesmo sai da sala e vai para o teu quarto e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Porque se tu orar, Deus vai fazer um movimento neste mundo e vai começar dentro da tua casa. Para que tela de 46 polegadas? Essa tela grande vai te engolir, vai te destruir, tu vai virar lixo. Glória a Jesus. Pastor, não dá não para orar no meu quarto, porque lá também tem uma. Tira do quarto. Tira aquela coisa, aquela miséria do teu quarto. Glória a Deus. A Bíblia diz, em Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração pode o quê, irmãos? Muitos. Muito. Não é pouco, é muito. É muito. Começa a orar para tu ver se muito da oração acontecer na tua vida e na vida dos teus. Irmãos, orai por nós. Ele pedia oração porque ele sabia que a igreja orava e ele também orava. Ele era um homem de oração. Eu me sinto até emocionado com uma informação que Paulo faz em Efésios 13,14, quando ele diz: por esta causa me ponho de quê? De joelhos. Tem causa que só resolve de joelho. Ei, esposa, mulher, mãe, marido, filho, desempregado, desempregada, problemático, problemática. Tem causa que só se resolve de... Por esta causa me ponho de joelho. Qual é a causa que tu precisa vê-la resolvida? Não fique esperando que um pregador aventureiro apareça dizendo: está resolvida a tua causa, pega a causa, segura a causa, está resolvida, fecha a mão. Não espera por isso não. Isso é mentira. Tu mesmo te põe de joelho e começa a orar diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos. Dizem os historiadores que Tiago, este que escreveu um dos livros do Novo Testamento, uma das cartas, diz que os joelhos dele é o Halley, Henry Halley, um estudioso norte-americano que tem um manual fantástico, o manual bíblico de Halley. Eu recomendo para todo mundo esse manual.
Diz ele que Tiago tinha os joelhos como joelhos de cabra, de tanto orar. Porque tem homem que tem um equívoco, irmão Moacir. Tem que dizer assim, quem tem que orar é a mulher. Negócio de oração é para mulher, não. É para homem, é para velho, é para velha, é para criança, é para jovem, para adulto, é para todo mundo. Oração é negócio para crente, é negócio de crente. Amém, irmãos? E quando você for orar, faça como eu. Dê nos peitos do peba. Eu não quero ser interrompido. Não é não, Agnes? É prego batido e ponta virada. Não me chama para nada. Não é isso, dona Elisângela? Pode morrer quem morrer. Depois que eu terminar de orar, a gente enterra. Mas tem gente que até pensa em orar, mas é uma agonia. E levanta e vai no banheiro, e vai na cozinha, e vai olhar a panela, e vai olhar não sei o quê, e fica para lá. Pare de orar, meu irmão. Pare de orar, minha irmã. Você está perdendo tempo. Oração é concentração. Você tem que ficar ali. Você pensa que o céu se abre nos primeiros 5 minutos? Se abre não. Você pensa que o céu se abre nos primeiros 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Se abre não. Você tem que ficar ali, no pé do muro, orando, orando. Parece que você está falando ao vento. Orando, aí o inimigo chega e diz, vai olhar a panela. Depois diz aqui, vai olhar se a porta está fechada. Vai olhar se vai chover. Aí nunca o céu vai se abrir. Você tem que dobrar seus joelhos e ficar ali 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Quando o céu se abrir, aí você esquece de todo o tempo. No Poço das Trincheiras, um dia eu dobrei meus joelhos, era 9 horas da manhã. 9. Quando o céu veio se abrir, era 4 da tarde. Quantas horas de oração? Quantas horas de oração? 7. 7 horas orando, David, para o céu se abrir. 7 horas, irmã Auristela, de oração para o céu se abrir, porque lá era guerra espiritual terrível. Amém, irmãos? Amém. Você está feliz com este culto? Amém. O que Deus falou a você, ao seu coração nesta noite? O que o Senhor falou ao seu coração nesta noite? Pela palavra. Será que você vai tomar alguma atitude diferente a partir de hoje em relação a alguma coisa que Deus falou com você? Deus falou tanta coisa boa para nós. Glória a Jesus. Toma alguma atitude, pelo amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus, jovens, tomemos alguma atitude. Não adianta ficar aí sentada, dizendo tudo isso é verdade. E quando sair por essas portas, evaporar tudo da tua mente e lá tu ficar do mesmo jeito. Tu precisa, querido irmão, querida irmã, começar hoje a modificar tudo. Sai da sala, vai para o quarto. Glória a Jesus. Te põe de joelho pela tua causa, ora, busca, ora pelo teu pastor, ora pelos teus obreiros, ora pelos perdidos, ora pelos aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. Ore, busque, e Deus vai te abençoar. Amém.